Bom dia, boa tarde, boa noite, HFT 22, Física 2 Teórica para Engenharia Civil. Aula 7, agora dinâmica de uma partícula nas coordenadas normal tangencial. Nós não vamos estudar as coordenadas cilíndricas, também não vamos estudar os movimentos da mecânica espacial, tá? Isso fica para o curso de mecânica mesmo, no terceiro semestre, beleza? Bom, as leis de Newton para o movimento circular ou curvo são as mesmas, tá? Não muda nada. A equação vetorial agora tem que ser rebatida nos eixos normal tangencial. Essa é a única diferença, tá? Essa equação vale para qualquer sistema de referência inercial, mas a gente agora vai usar, a gente usou cartesiano na última aula, agora vamos usar o curvilíneo, que é o normal e tangencial. Lembrando que o normal e tangencial é um sistema bom quando você conhece a equação da trajetória, tá? Nesse sistema, cada ponto da trajetória tem um versor tangente, que é o tangencial, um versor perpendicular, que é o normal, ou centrípeto, e colocamos também um versor perpendicular aqui a esse plano, chamado de versor B, mas a verdade é porque, como a força-peso é vertical, a gente coloca sempre um versor a mais aqui, um eixo a mais para colocar a força-peso muitas vezes. Mas nesse eixo não tem movimento, tá? A resultante aqui é sempre nula. Em muitos casos, a resultante tangencial também é nula, quando o V constante, né? Quando o módulo da velocidade é constante, esse aqui também é zero. Você só vai ter centrípeta, tá? Que é normal. Qual que é a coisa mais importante nesse sistema, né? Você tem que saber para onde aponta o centro da curva, tá? O movimento é assim, assim. Então o centro da curva é para cá, tá? Então, nessa direção você põe o versor centrípeto, ou normal. E na tangente você põe o tangencial, tá? Então, em todo exercício, você primeiro tem que olhar a figura e falar assim, não, a curva é para cá. Então, o centro é para cá. Então, você aponta o versor normal para o centro da curva, tá? Para dentro da curva. Não precisa ser circunferência, tá? Qualquer curva. Então, você sempre, o primeiro passo é desenhar o vetor normal, o versor que o eixo centrípeto, tá? O eixo normal, o eixo centrípeto, tem que desenhar esse eixo, tá? Automaticamente o eixo perpendicular é o tangencial e o que aponta na vertical é o eixo B, tá? Qual que é o segundo passo? Marcar as forças no DCL. Você tem que fazer um DCL. Sem DCL não vejo esperança, tá bom? Então, esse aqui é o sistema normal tangencial. O eixo tangencial sempre tangente à trajetória, o eixo normal perpendicular ao tangencial, apontando sempre por dentro da curva, e muitas vezes também o eixo B, que é o eixo perpendicular, geralmente onde estão as forças normal e peso. Às vezes não tem esse B, tá? Depende do exercício. Nesse sistema de eixos, então, esta equação, que é uma equação vetorial, tá? É decomposta, então, em uma somatória de forças no eixo tangencial, uma soma de forças no eixo centrípeto e uma soma de forças no eixo B, que é o eixo vertical. Só que a resultante só aparece no eixo tangencial e no eixo centrípeto, tá? Não tem eixo B. Se tiver força no eixo B, então é coordenadas cilíndricas, tá? Esquece. Tá? Então só vai ter força no eixo tangencial e no eixo centrípeto normal. Então vamos separar aqui, então. Soma das forças no eixo tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Soma das forças no eixo normal é a massa vezes a aceleração normal. E soma das forças no eixo B, que é vertical, é zero. Tá? Lembrando que a aceleração tangencial é aquela que é o V ponto, né, que é dv dt. Vale aquelas equações lá, também VdV igual a AdS e tal, então a gente já aprendeu. A centrípeta aqui
é V quadrado sobre o raio, V quadrado sobre ρ, né? A gente chama o raio aqui de ρ, tá certo? Não vai esquecer disso. Uma aplicação aqui desse movimento é essa máquina, que está na NASA, tá certo? Essa máquina tem uma cabine aqui, em que o sujeito entra aqui, sobe a escada, vem por aqui, para essa passarela, e aqui tem uma cabine fechada, que a pessoa senta aqui, tá certo? E aí isso aqui começa a girar. Girar, 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 girar. E a pessoa vai sentindo uma força para trás, por causa da inércia dele, né? Chamada força centrífuga. Porque ele está no referencial não inercial, né? Tem aceleração centrípeta nesse referencial, tá? E aí a pessoa vai indo para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, que é simulando a decolagem do foguete, tá? Ou a aceleração do jato, tá certo? E ver quanto que a pessoa pode aguentar antes de desmaiar, né? Geralmente aguenta aí, uma pessoa normal desmaia com 5 G mais ou menos, né? Os astronautas aguentam até 10, 11 G, tá? Essa é uma máquina meio bruta. Vamos fazer o exercício então? Ó, determine o ângulo de inclinação θ de uma pista de corrida, de modo que as rodas dos carros mostrados não dependam do atrito, para garantir que qualquer carro não deslize para cima ou para baixo da pista. Admita que os carros tenham dimensões desprezíveis, uma massa m, e percorram uma curva circular de raio ρ, com velocidade v, tá certo? Bom, tá aí, o carro está fazendo uma curva inclinada, tá certo? E a pergunta é, para onde aponta o eixo centrípeto? Primeira pergunta que você tem que fazer, usa o eixo normal. Então, se a curva, o carro vem assim, né? A curva vem assim, tá? O carro vem de lá, a curva é assim, não é isso? Então, para cá, né? Certo? Então, se aqui é o eixo centrípeto, depois a curva está inclinada, assim. Então aqui está a força normal, né? A força normal sempre perpendicular à superfície. E tem a força peso, que é vertical para baixo. E como ele quer sem atrito, então você não coloca o atrito, tá? E aí você vai ter uma coisa assim, ó. Aqui está a curva normal, o eixo normal, tá certo? E aqui está a força, desculpa, o eixo normal, que é o eixo centrípeto. Aqui está a força peso para baixo vertical. E a normal, que é perpendicular à superfície, tá certo? Nesse caso, não tem nada acontecendo no tangencial, tá? Porque a velocidade v é constante, tá? Porque a t é v ponto não tem, então não tem a tangencial, não tem eixo tangencial aqui, tá? Então só tem o centrípeto e o vertical, que ele chama de b. Bom, então você tem aqui a normal no cosseno θ, cancela com o peso, e a normal seno θ é a centrípeta, tá certo? Então você vai ter as equações. Na força vertical, a normal cosseno θ menos o peso é igual a zero, e no eixo centrípeto, a normal cosseno θ é a massa vezes a ação centrípeta. Mas a ação centrípeta é v quadrado pelo raio, tá certo? Bom, o que acontece? Você aqui isola o n aqui e substitui aqui, tá? O que você vai encontrar então? Ou você vai dividir um pelo outro, né? Dividir isso por esse, a tangente de θ, cancela a massa, vai ficar v quadrado sobre ρg, tá? Então esse ângulo aqui, um ângulo mágico, né? É v quadrado por ρg, tá? Esse ρg aparece em muitos lugares, muitos mesmo, tá? Muitos lugares. Então esse ρg aqui é um número mágico. Então se você colocar esse ângulo certinho, nessa velocidade, nesse raio, o carro passa aqui sem deslizar nem para cima nem para baixo, não precisa de atrito. Pode ser uma pista de gelo, né? Na verdade, muitas vezes é isso que o pessoal faz naquele bobsled lá, que o pessoal desce uma rampa com aquele carrinho trenó, né? Porque a pista lá, ela vai aumentando a inclinação, aumentando, então fica quase parede assim vertical, né? Então quando o carro vem, você vai fazer uma curva, ele já encosta na parede, né? Tá certo? Já vai aumentando esse ângulo.
Ele manipula esse ângulo aqui, ó. Ele vai achando esse ângulo onde você consegue fazer a curva sem atrito. Aí tem hora que o cara tem que ficar assim quase 90 graus, porque é muito curva, é muito curvado, né, a pista, tá certo? Então, esse aqui é um problema interessante, né? Bom, vamos fazer um outro. Esse aqui, ó. Um disco D de 3 kg, esse aqui, é fixo à extremidade de uma corda, essa corda aqui, de comprimento 1 metro, tá? Mostrado nessa figura, tá? A outra extremidade da corda é fixa numa junta, essa junta aqui, ó, localizada no centro da plataforma. Se a plataforma gira rapidamente e o disco é colocado assim, eu vou colocar o disco assim na plataforma girando, tá? Determine o tempo necessário para o disco atingir uma velocidade suficiente para arrebentar a corda. A tração máxima que a corda suporta é 100 newtons. E o coeficiente de atrito cinético entre o disco e a plataforma é μd igual a 0,1. Tá? Veja bem, esse centro aqui é o centro da trajetória. Essa força de tração é a força centrípeta. É mv² pelo raio. Conforme o V aumenta quadraticamente, a tração aumenta, até uma hora que a corda quebra. Como é que o V aumenta quadraticamente? Porque tem atrito. Né? Vamos supor que o disco e a plataforma não tem atrito. Quando eu colocar o disco em cima, a plataforma gira, o disco fica parado, porque não tem atrito. Mas nesse caso tem atrito, que é pequeno, 0,1, tá vendo? Então ele começa a andar junto, começa a aumentar, até uma hora que, pum, quebra a corda, tá certo? Quanto tempo demora para acontecer isso? Então, é simplesmente você montar aqui o DCL. O DCL qual que é? Você tem aqui uma força para frente, que é a força de atrito, que empurra o disco para frente, né? Que vai fazer com que ele vá aumentando a velocidade. Então, a força de atrito aqui é a tangencial. Depois você vai ter a tração, apontando para o centro. Aqui é o centro do disco, então aqui está o eixo normal, o eixo centrípeto está aqui. Então a tração aponta no eixo centrípeto. E na vertical, que é o eixo B, vai ter o quê? O normal, o de sempre, né? A normal e o peso. Tá? Então, meu DCL, que é o primeiro passo para você fazer o exercício, é esse aqui. O DCL está aqui, ó. Tá? Então, na vertical, eu tenho o peso, que é 3 vezes 9,81, que é 29,43. Aqui está a normal. Tá? Para frente da curva, tem a força de atrito, que é μ vezes a normal. O μ é 0,1, normal é igual ao peso, aqui nesse caso. E aqui é tangencial. Na direção centrípeta você vai ter só a tração, direção normal, tá certo? Então, montando as equações, que você vai ter? No eixo vertical é 0, normal menos peso é 0, normal é igual a peso. A direção tangencial, a normal vezes 0,1, a tangencial é m a tangencial. Ora, tá aqui eu tiro a normal. Colocando aqui, eu tiro a tangencial. E aqui, na centrípeta, eu tenho que a tração é a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v² pelo raio. O que acontece? Eu sei qual que é a tensão que quebra a corda. A tração é 100. Se eu coloco 100 aqui, eu acho V. Então eu tenho tudo aqui, tá certo? Então resolvendo, eu tenho aqui que a normal é 29,43. Colocando aqui eu acho a aceleração tangencial, que é 0,981. E colocando aqui 100, eu acho o V crítico, né, para quebrar a corda, de 5,77. Agora, essa aceleração tangencial é uma aceleração constante. Então o movimento é mRV. Qual que é a equação da velocidade? V é igual a V0 mais AT. Então o V crítico é 5,77, V0 parte do repouso, a aceleração tangencial é essa aqui. Quanto tempo demora? 5,89 segundos. Pronto, tá certo? E aí está resolvido o exercício. É bem legalzinho esse, né? Porque tem tangencial, né? Tangencial aqui, que empurra ele para frente, tá certo? Mais um outro problema interessante, assim, ó. O projeto da rampa de esqui mostrado na foto requer o conhecimento do tipo de forças que serão exercidas sobre o esquiador e sua trajetória aproximada. Se, neste caso, a rampa pode ser aproximada pela parábola mostrada na figura ao lado, tá aqui,
Determine a força normal atuante sobre o esquiador, de 150 libras. O peso dele aqui, ó. No instante em que ele passa pela extremidade da rampa, aqui, ó, tá? Onde sua velocidade é 65 pés por segundo. Qual o valor de sua aceleração nesse ponto? Tá? Pessoal, quando faz movimento curvo, o resultante para dentro é maior do que o peso. Tá? Tá normal aqui, tem que ser maior do que o peso, senão você não faz a curva. Tá? Então nesse ponto aqui, a normal vai ser maior que o peso. Então a aceleração dele vai ser maior do que G. Isso que é interessante, porque logo em seguida ele salta no ar, né? Quando ele salta no ar, a aceleração vira G. Tá? Então na hora que ele salta, assim, ele sente aquele alívio, né? Porque até então aqui tinha uma força comprimindo de baixo para cima, querendo comprimir ele, né? E quando ele salta, ele fica aliviado, né? Bom, quais são as forças que agem aqui, né? Aqui é simples, né? Porque o cara não tem nenhum foguete nenhum foguete, nada nos esquis, né? Então, para frente, não tem nenhuma força que empurra ele para frente. Nesse ponto, que é o ponto mais baixo, não tem nada. Então, você vai ter o peso, vai ter a normal, certo? Na direção tangencial, não vai ter nada. Então, você vai ter aqui só aqui, ó, o peso, a normal. A curva aponta para cima, né? O centro da curva é aqui em cima, né? Então, para aqui é que aponta a centrípeta, tá? A normal. E para frente a tangencial, tá? Entretanto, na tangencial eu não tenho nada, ó, zero. Lembrando que aqui tem libras, né? Tem que dividir a massa, isso por G, ó. Massa, peso por G, peso por G. E aqui na direção vertical, você tem normal para cima e peso para baixo. Para onde que aponta o referencial? O referencial é o eixo centrípeto que aponta para o centro da curva, que é para cima. Então vai ficar normal menos peso igual a massa vezes a aceleração. Tá certo? Você fala, putz, e agora como é que eu vou resolver? Né? A tangencial é zero, mas aqui não tem o raio. Ora, mas você tem a equação da curva. Vamos voltar lá? Qual que é a equação da curva? Está aqui, ó. Então você sabe que tem uma fórmula que permite que você encontre o raio. Tá? Então fazendo isso, você vai lá pegar a fórmula, né? Então você tem que calcular a primeira derivada, a segunda derivada, e aí nesse ponto que o x é igual a zero, você põe lá e encontra o valor de 100 pés. Então o raio aqui é 100 pés, coloca o raio aqui, faz a conta, você acha normal, 347 libras. Tá bom? E quanto que é a aceleração nesse ponto? Ora, a aceleração é a centrípeta mais a tangencial. Mas, nesse ponto, a tangencial vale zero. Tá certo? E aí, então, só tem centrípeta. Centrípeta é V quadrado por ρ. V quadrado você tem lá, que ele falou que é 65. E o ρ você acabou de encontrar. Então, né, deu 42,2. Olha que grande. Lembre-se que o G é 32,2, né? Então deu maior que G. Mas, no instante seguinte, ele está no ar. Quando ele está no ar, a aceleração vira G. E é para baixo. Tá? Tá certo? É que nem né, se você estivesse em cima de uma mola, né? Aí o cara comprime a mola e você aí solta, a mola vai esticando e vai te empurrando. Aí você sente uma força de compressão enorme. Quando acaba de descomprimir a mola, você sai voando. Quando você sai voando, você fica livre, porque você está com a aceleração agora para baixo. Você começa, acabou a compressão, tudo você começa a cair com queda livre, né? Então isso aqui também é bem interessante esse exercício. Vamos isso aqui agora. Pacotes com massa 2 kg são lançados de uma correia transportadora para uma rampa circular. Ó, aqui é a correia transportadora, aqui é a rampa circular. Lisa, quer dizer que tem sem atrito. Com uma velocidade de 1 metro por segundo. Então aqui é 1 metro por segundo. Conforme mostrado. Se o raio da rampa é meio metro, determine o ângulo θ máximo
para o qual cada pacote perde contato com a superfície. Então, perde contato com a superfície. Então, ele vem aqui, ó, começa a escorregar, escorregar, escorregar. Tem uma hora que ele, pum, sai voando. Quando ele sai voando, ele perde contato. Quando ele perde contato, o que acontece? Se não tem força de contato, não tem normal. Você faz normal igual a zero. Tá certo? Bom, primeira coisa. Para onde aponta o eixo centrípeto? Para dentro aqui, né? Essa curva é assim, para cá que aponta o eixo centrípeto. Aqui está o centro. Segundo, o que é a DCL aqui? Nós temos aqui, então, a direção radial, você tem a força normal, né? Que é perpendicular à superfície. Vamos pegar uma posição qualquer aqui, tá? Uma posição qualquer. Você vai ter a força peso, tá certo? Peso. Como não tem atrito, não tem nada na tangencial. Então é só essas duas. Então monta o DCL. DCL então é assim, ó. Aqui está a curva. Então aqui na direção tangencial, tá a curva, está a tangencial. O peso é para baixo. 90 graus aqui está a centrípeta, aqui está para dentro, porque o raio é para dentro. E a normal é para fora. Tá certo? Então, no eixo tangencial você vai ter uma componente do peso, né? Que é normal, é o peso seno θ, ó, peso seno θ tá aqui, ó. É a força no eixo normal. Apaga tudo que eu falei. Nós teremos uma força no eixo tangencial, tá vendo aqui? Que é a componente do peso. Então, o peso seno θ, que é o cateto oposto aqui, vai ser a componente tangencial. E o peso cosseno θ atua no mesmo eixo centrípeto. A normal está contra o eixo, mas o peso está a favor do eixo. Então vai ficar peso cosseno θ menos a normal igual a m a normal ou a centrípeto. Na direção tangencial você vai ter então que o peso vezes o seno θ é a centrípeta, a massa vezes a aceleração centrípeta. Isso aqui está no sistema internacional, tá? Então vamos lá. Você vai ter então as equações no eixo x, no eixo normal, você vai ter então o peso cosseno θ menos a normal, ó, peso cosseno θ normal, igual a m v quadrado pelo raio. A massa é 2 e o raio é meio. Na tangencial, você vai ter só o peso seno θ. Peso seno θ é MA tangencial. M é 2, a tangencial eu não sei. Então, a princípio, eu tenho aqui 3 incógnitas, né? Ó, 4, na verdade, né? Normal, ângulo, velocidade e aceleração tangencial. Mas no ponto que ele quer, que é o ponto que perde contato, a normal vai ser 0. Então, fazendo isso aqui 0, sobram 3 incógnitas. E a pergunta é, como é que eu vou fazer duas equações com 3 incógnitas? Repara bem que o ângulo, né, o comprimento é ângulo vezes o raio, não é isso? Então, o ângulo, o comprimento, tanto faz, e a velocidade são coisas cinemáticas, né? Você já aprendeu lá na primeira aula, né? Então, eu posso usar uma equação cinemática, mais uma equação. Nesse caso aqui, qual seria a equação cinemática interessante? Seria a equação de Torricelli, né? Porque não tem tempo aí. Então, você pode dizer que VdV é igual a tangencial vezes ds. Só que ds é o arco, né? ds é o ângulo vezes o raio. Então, ds seria o ρ dθ, porque o ρ é o raio, né? Tá? Então, ds é o raio dθ, VdV é igual a ds, então você vai ter uma equação assim, ó. VdV igual a ds. ds é ρ vezes o raio vezes o ângulo. O raio é meio e o ângulo é dθ. Tá certo? Então, ds é ρ dθ, ρ é meio. Fica assim, ó, tá vendo? E aí eu pego essa tangencial que está aqui, coloco aqui, ó. Tá? Coloco aqui, vai dar uma equação assim, VdV igual meio vezes 19, depois tem que dividir por 2 também, dá 4, seno de θ, dθ. Aí o que eu faço? Eu pego dos dois lados. Em t igual a 0, V vale 1, né? Começa com metro por segundo, e o ângulo é 0. Num tempo qualquer, aqui eu vou ter um V qualquer e um θ qualquer. Aí, fazendo a integral, eu vou ter que integral de 1 até
qualquer V, VDV, é isso aqui. Integral do seno é menos cosseno. Menos cosseno. Aqui dá V quadrado por 2, né? E aí aqui vai ficar cosseno de θ menos cosseno de zero. Mas o cosseno de zero é 1, né? Então fica cosseno θ menos 1. Aí eu pego esse menos aqui, ó, e inverto, vai ficar 1 menos cosseno θ. Tá? Esse 2 passar para cá, vai ficar 9. Então V quadrado é isso aqui. Tá? Então esse V quadrado aqui, ó, eu posso colocar aqui agora. Tá? Se eu botar o V quadrado aqui, eu vou ter então uma equação que a cada θ vai me dar uma normal. Só que o que eu faço então? Põe normal igual a zero. Para saber que θ exato que me dá normal igual a zero. Então eu vou colocar esse V quadrado aqui e vou fazer normal igual a zero. Aí eu vou ter isso aqui, ó. 1962 cosseno θ igual a 2, né, por meio vezes V quadrado, que é isso aqui. Aí você passa o meio para lá, passa o 2 dividindo, passa o 9,80, passa o 1 para lá subtraindo, tal, faz toda a conta, blá blá blá, pega o cosseno, põe de um lado que tem cosseno de um lado, que não tem cosseno do outro, isola, aí vai dar isso aqui, ó, tá? Que é o θ máximo. Aí você faz o arco cosseno e me dá 42,7 graus. Essa é a resposta. Tá? Então é isso, pessoal. Acabou essa aula. Tem a listinha para vocês fazerem, tá? E aí, qualquer coisa, segunda-feira posso tirar as dúvidas. Na segunda-feira fiz um exercício lá. Como vocês estavam reclamando do tempo, deixei para entregar até a meia-noite, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. Mas da mesma forma, eu vou parar, 11 horas eu vou parar, porque eu vou ficar aqui online, dando um tempo para vocês olharem o exercício e tirar as dúvidas, né? Não precisa resolver na hora, mas você pode pelo menos saber como encaminhar ele, tá certo? Então é isso, pessoal, tá? Então, obrigado por me ouvir aí, e aí até mais.